Deus é bom. Deus é muito bom. Ele é bom e sabe o que faz. Né? Aleluia. Quero compartilhar rapidamente uma palavra, porque a gente precisa conversar sobre uma outra coisa. Mas, abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 20. Pronto, Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar anciãos da igreja. Em a tua tradução talvez diz os presbíteros. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado, ou eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Porquanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, e que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, durante 3 anos, não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que comigo e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Queridos, nós temos aqui na fala de Paulo um modelo de liderança. Então, um título legal para essa palavra seria Generosos e Comprometidos como Paulo, que é um exemplo incrível para nós, né? Ele traça algumas qualidades fundamentais, e a primeira ele fala da humildade. Humildade. E ele deixa bem claro isso no versículo 19. Ele diz assim, versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade
e com lágrimas e tentações que me sobrevieram por causa das ciladas. Queridos, Paulo mostra com isso que não há mérito nenhum no servir por si só, mas o servir ao Senhor e com a motivação correta, né? E não por mérito, porque eu posso servir esperando recompensa, eu posso servir esperando um bom pago por isso, né? Mas ele mostra isso tremendo. A segunda coisa é responsabilidade. No versículo 20 ele diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Responsabilidade. Pesava sobre ele essa responsabilidade. E ele diz isso num outro texto, né? Se eu faço, me foi imposta essa obrigação. Ele diz, me foi colocada essa responsabilidade. E eu sei o que foi pedido para mim. Eu sei o que Jesus me falou, o que ele pediu de mim. Um terceiro aspecto importante nesse modelo de generoso e comprometido como Paulo, e ele era como Jesus, no versículo 23. Isso é fundamental. Ele fala de intimidade. Vamos ler o final do versículo anterior, diz assim: não sabendo o que lá me há de acontecer, ele indo para Jerusalém por uma direção do Espírito. Aí no versículo 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Não, pensa bem, se você recebe uma palavra dessa, você fala, está amarrado em nome de Jesus, isso é coisa do saci, não vai acontecer nada disso, não é? Porque nós vivemos dias da teologia da prosperidade, da teologia do me dá, me dá, me dá, senão não é Deus, né? Teologia das facilidades. Então, quando recebe uma palavra de que vai ter luta, fala, é o capeta que está falando. Sujeito esquisito. Mas sabe por que Paulo foi? Mesmo sabendo, porque ele sabia e conhecia a voz do Espírito Santo. É impossível intimidade com o Espírito Santo se você não conhecê-lo. É o que é real no nosso meio. Quem nós conhecemos mais perto, a gente sabe do que é capaz. Não é? Quando está mais próximo, alguém fala assim, você acredita que fulano fez isso? Não, não fez, com certeza não fez. Porque se conhece. Ou eu acredito que ele faria pior, você fica, de graças a Deus, porque o trem podia ter feito coisa pior. Porque você tem algum conhecimento, né? Então essa qualidade de intimidade com o Espírito Santo. Queridos, olha que lição incrível que acontece com Filipe. O Espírito Santo aparece para ele e diz, olha, vai, e ele vai. Isso fala de intimidade, nós estamos falando de qualidades de comprometidos e generosos como Jesus. Humildade, responsabilidade, intimidade, consagração. O versículo 24 diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Consagração. Consagração tem a ver com separado para, dedicado a, consagração. Queridos, se nós temos líderes hoje morrendo de medo do coronavírus, imagina na hora que vier o vírus um pouco mais letal. Aí que o sujeito não sai de casa mesmo, mas nem para orar. E esse coronavírus já é uma estratégia do capeta, né? De montar esse distanciamento.
Eu vi um vídeo que diz que esse distanciamento veio para ficar. Esse distanciamento de se conversar mais de longe, de manter uma certa distância, ele é necessário para o 5G fazer o rastreamento de todo mundo e identificar com precisão todo mundo. Porque à medida que nós estamos muito perto, pode haver confusão de identificação de pessoa por pessoa. Então o distanciamento veio para ficar. A tendência é virar lei esse negócio. Queridos, imagina o papel da igreja nesses dias, se nós formos ficar trancafiados com medo. Se você é consagrado, se separou e está se dedicando a, não é más notícias que vai tirar o teu foco. Não é medo que vai tirar o teu foco. Imagina, Paulo, ele poderia ter todo o medo do mundo. Porque as notícias você vai apanhar pra caramba, vão te prender, vão te moer na pancada. Mas o Espírito Santo estava dizendo, vai. Pai eterno, misericórdia. Outra qualidade, serviço. O 33 diz assim, o versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos, e ele mostra as suas próprias mãos, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Serviço. Ele estava para servir. E era preciso servir com as suas próprias mãos, ele fazia tenda para se manter e ainda tinha condições de ajudar. Pronto para servir. E terminando, oração. O versículo 36 diz, e havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Era o último momento que ele estava vendo aquelas pessoas. Era o último, ele sabia que ele não os veria mais, ele cita isso no texto. Ele não os veria mais, era o último momento. Então ele se coloca de joelho e ele levanta um clamor por aquelas pessoas que ele não ia ver mais. Comprometido e generoso como Jesus. Esse é o desafio para nós, para mim, para você, queridos. Nesses dias de pandemia, que é uma amostra grátis das desgraceiras que vem pela frente, né? É uma amostra grátis, é uma coisa simples, né? 80% do que estão falando de coronavírus não é verdade. É verdade sim, Ana. Um monte de coisa desenhada pelo capeta para trazer medo, para trazer confusão, mentindo sobre um monte de coisa, queridos. Respiradores desenhados, preparados para matar mais rápido. Não, é tanta coisa que armaram que é assustador. Assustador o que a esquerda no mundo todo preparou. E isso é só o início, queridos. Só o início. Só o início. Fala para a pessoa do teu lado, vai ficar pior. Olha que notícia. Mas para aqueles que temem ao Senhor, há segurança em Deus. Para aqueles que servem ao Senhor, há proteção em Deus. Enquanto o mundo vai de mal a pior, a gente sabe, está desenhado isso. Aquele que serve ao Senhor é de glória em glória, de vitória em vitória, até a volta de Cristo. Queridos, é impressionante, a gente tem ouvido coisas hoje que mostram, queridos, que se aproxima de uma forma muito rápida, os acontecimentos do fim. Se desenha assim de uma forma impressionante. E está aumentando o número de pastores que acreditam agora que a igreja não vai passar por nenhum ano da tribulação. Que ela vai antes. Você gostou dessa ideia, né? Mas não pensa que antes vai ser sem sofrimento nenhum, sem nenhum teste, não, meu irmão.
Mas Jesus está muito, muito mais eminente à volta dele do que nós imaginamos. Esses dias eu vi um vídeo que mostra que um dos chips que vem aí, a gente não sabe qual que vai ser o oficial do capeta, mas um dos chips que vem, se você colocar o chip, o próprio chip libera uma toxina que mata o vírus. Sabe, queridos, o mundo todo está se desenhando. O mundo todo está se preparando. Mas nós que temos Cristo, não há o que temer. Não há o que temer. Por isso eu e você precisamos ser generosos como Jesus, comprometidos como Jesus. É muito importante. Porque é um momento de separar quem é dos que não é. Não há espaço daqui para frente, queridos. Não há espaço para crente meia boca. Não há espaço para crente domingueiro. Não há espaço para crente religioso. Esses não vão sobreviver a esses dias. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Qualquer chipzinho vai colocar sem medo. Não há espaço, queridos, para ser crente mais ou menos nos nossos dias. Ou nós nos joguemos em Deus, ou nós não vamos experimentar a vitória que Deus tem para nós. Deixa eu compartilhar rapidamente sobre nosso alvo para esse período, né? Nós estamos na primeira semana de oração do nosso projeto 100 dias de evangelização, comunhão e pastoreio. Essa primeira semana termina com o nosso jejum na quinta-feira. Então nós gostaríamos que todos vocês líderes, pelo menos os líderes, jejuassem na quinta-feira, em prol da célula. Quem já está jejuando por outros motivos ou outros dias, reforça na quinta-feira pela célula. Ora pelos membros da célula, ora pela casa, pela próxima casa para multiplicação, pelos novos líderes. Quinta-feira nós vamos jejuar. E a partir de agora até agosto, toda quinta-feira é o nosso dia do jejum. Jejuar pela célula. Amém? Muito importante. Aí você termina o jejum com a confraternização da célula. Se vai rolar uns comes na célula, conclui o jejum nesse momento. A célula que se reúne de manhã, faz o jejum depois, de repente. Faz uma refeição ali juntos, né? E aí entra num propósito de jejum para o resto do dia. Se organizem. Mas vamos fazer isso, é muito importante. E também nós precisamos, até na quinta-feira, estar com os nomes. Lembra? 5 nomes. O Felipe fez uma pequena inversão domingo, mas sem problema, ele já foi perdoado. 3 novos convertidos e 2 resgatados, né? Ele falou o contrário. 3 novos convertidos e 2 resgatados, né? 2 que está voltando. Cadê? Eu já tenho um aqui, cadê o Carlos? Queridos, vamos lá. O Felipe diz que é dele, a Thaís diz que é dela. Meu Deus. A Thaís falou que é melhor orar mais. Pessoal, vamos lá. Queridos, 2 resgatados, 2 que estavam parados, que está voltando, e 3 novos. Nós precisamos que cada membro da célula faça a lista. Faça a lista. Até quinta-feira. Na sexta-feira, o líder da célula, no máximo sexta-feira, já passa essa lista toda. Pode ser pelo WhatsApp, né? Faz a lista, tira a foto, manda pelo WhatsApp. Aí cada pastor de área vai mandar para nós, para a gente ter toda essa lista aqui. E aí nós queremos nos organizar para grupos de oração, em horários aqui na igreja, para nós estarmos regando a vida dessas pessoas de oração, né? Deixarmos as listas aqui para a gente estar orando por essas pessoas. E aí nós vamos fazer, a partir do próximo Tadel, todo o Tadel, nós vamos juntos orar por essas pessoas, que nós queremos ver resgatadas e que nós queremos ver convertidas. Felipe estava chamando umas pessoas hoje, né? Diz que vem.
Mas é isso, queridos, nós temos que começar a convidar mais, desafiar mais. Amém? Se Deus quiser, nós vamos fazer uma grande festa no dia 30 de agosto. Fazer um batismo, o maior batismo que nós já fizemos até hoje aqui. E nós vamos fazer também uma grande festa com todos, que nós vamos apresentar, voltando, reconciliando de agora até agosto. Vamos apresentar todos, trazer todo mundo aqui para frente, fazer uma festa bem linda. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos reescrevendo esses 100 dias na nossa linguagem, aquelas coisas que nos diz respeito, para nós estar passando para todos os irmãos. Né? Nós já passamos para alguns líderes, mas nós queremos que toda a igreja receba essa informação e a gente possa se envolver nesse propósito. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar para que nós nos tornemos generosos como Jesus, comprometidos como Jesus, generosos e comprometidos como Paulo. Paulo tem um nível de comprometimento que é impressionante, é um exemplo incrível para nós. Vamos orar e pedir ao Senhor que gere em nós essa capacidade de maior comprometimento, de maior entrega, de maior envolvimento. Amém?